Fala galera, estamos aqui para mais um Tigascast. Eu sou o Demian Tiguez e aqui a gente vai falar do universo da guitarra com um ex-guitarrista, com um guitarrista que canta, guitarrista que toca violão, com todo tipo de guitarrista, porque quem manda aqui é a nossa querida guitarra. Estou aqui na nossa sala Black Side, que agora está com o nosso cenário lindo, com algumas coisas minhas, e você que tem vontade de gravar um podcast ou um videocast, entre em contato com a gente aqui, acesse esse link aqui embaixo, aqui tem todos os nossos contatos, então é só vir aqui, tomar um café com a gente, quem sabe gravar o seu programa. Hoje, o tema de hoje, a gente vai falar sobre composição e estilos musicais. Solta a vinheta! Eu não posso esquecer de agradecer os nossos queridos patrocinadores e apoiadores. Sonotec Brasil, Strindberg, microfones e fone da Vocal, Palheta Schultz e Camultimídia com Amplitude, Reino da Música, Tiguez Luthier, Dreaming Filmes e, é claro, vocês que estão assistindo o nosso programa. Hoje, um convidado mais que especial, meu grande amigo, compositor, arranjador, fotógrafo, ganhou Grammy, o cara toca viola, o cara faz tudo, o querido Marco Bavini. E aí, Demian, prazer estar aqui com você. Sabe que eu sou teu fã, né? Tudo isso que você falou aí, eu comecei a me encolher e falei, não. Demian, cara, você é daqueles caras que quando a gente vê tocando, você fala assim, é ímpar, é singular, pisca com um olho só, deve ter algum problema, porque vi poucos assim. E olha que eu sou mal acostumado com guitarrista, né? Só tocou com fera, vocês vão saber com que esse cara tocou. Eu que agora vou ficar feliz e muito obrigado. Digo mesmo de você, você é um querido. Vamos trocar uma ideia muito legal. E já começar, né? Falando assim, ó, você além de cantor, você é fotógrafo, né? Como que foi esse lance? Como foi de você começar tocando, né? Você cantou e sempre tocou. E como que foi esse lance de... Como que você lida com essas duas artes? O lance da foto foi bem depois, faz uns 22, 25 anos. Eu fui fazer uma capa de um trabalho meu e esse fotógrafo ficou muito meu amigo, que é o Fernando Bagnola. Hoje ele dá aula com a EFO, uma escola, efo.com, Fernando Bagnola, se você quiser ter aula online, é o cara. Porque eu fiquei muito amigo, ele mudou para Portugal, começou a fazer esses cursos, eu peguei, fiz um curso aqui, estudei aqui em São Paulo, em Senac. Ele, cara, vem pra cá fazer um curso e tal. Como ele era meu amigo, ele fez a capa da Sony do disco do meu pai, eu conheci. E ele fez uma foto de um trabalho pop, que eu inclusive estou lançando agora esse ano, depois de quase 20 anos. Pra você ver, eu não lancei na época. Foi, parece que o pretexto para conhecer o cara. E aí eu fui para Portugal, fiquei na casa dele lá uns 2 meses, na cidade do Porto. E fiz esse curso, aí comecei, cara. E ele de lá, quando eu voltei, sempre me dando apoio, via tela compartilhada, aula mesmo, fui estudando, mexendo em Photoshop, fui clicando. Aí é arte, tudo meio que compor imagem, fiz algumas capas de alguns amigos, fiz umas fotos pro Dr. Sim, fiz... É exato o que eu ia falar agora. A capa do CD do Ivan Buzik, fiz uma mulherada da Wellness, que é o Shaman, que era do Platina. Sim. Ele trabalha com essa área de treino e musculação, e treina essas meninas. Ele me pôs fazendo a capa da revista dele, que é a Gym Journal, e eu fiz várias meninas que ele fazia as matérias, eu fui clicando, fui desenvolvendo, é legal. Não é como compor uma música, mas você compõe uma imagem, você na hora de clicar, você enquadra, você desfoca fundo, você não desfoca fundo, você compõe mais ou menos a imagem na hora do clique. Hoje você faz os dois, né, bastante, né? Você trabalha bastante com isso aí, você faz bastante fotografia, eu sempre vejo que você tá fazendo e você concilia isso muito bem, né? Porque não dá pra falar qual que você gosta mais, né? Não, mas...
A fotografia para mim, eu falo até pro Fernando, o meu professor, ela é meio que uma terapia, um hobby para tirar um pouco a cabeça. E depois que você faz a imagem, você senta no computador, vai tratar aqueles detalhes, como fazer uma música. A gente estava brincando aqui em off que nada em estúdio se faz menos que 3 horas. Exatamente, cara. Namoradas, take, né? esposas, entendam, nada acontece no estúdio, nem um clique, um pulso, uma batida, um beat, você resolve em menos de 3 horas. Exato. Até você tocar em cima, sentir, não, o pulso é um pouquinho mais para trás. Se você não ficar ali tocando e imergir naquilo, você não vai descobrir. Depois você vai gravar naquele clique de qualquer jeito, você vai falar, não, podia ser mais lento, você começa do zero. A foto é a mesma coisa, né? Você senta e fica naquela imersão, só que para mim funciona mais como uma terapia. Não tão profissionalmente, não levo tão profissionalmente como a música. Eu não tenho plano B para a música. Exatamente. Entendeu? É um hobby que... Quase um hobby, né? Mesmo Sim. você fazendo os trabalhos, né? É isso mesmo. Que o primeiro, então, é a música, né? A música, o estúdio, tocar ao vivo, né? Isso que eu ia te perguntar, como começou esse lance aí do seu lance de tocar? Porque você vem de uma família que eu tenho que falar, né? Seu pai começa ali, porque você não é tanto do estilo. Você toca com seu pai e tudo, né? Fala também do seu pai pra saber que a galera que não conhece, né? Sim, minha Como família foi? é como a sua, cara. Todo mundo. Aquele ambiente dentro da sua casa, cara, não tem como você fugir. Se você pode não se interessar. Acontece, por exemplo. Você tem irmãos também? Todos Tenho tocam? meu irmão. Tenho um irmão, ele toca. Hoje acho que não, mas sempre envolvido com música. Ele inclusive fazia a produção do show do meu pai muito antes de eu entrar. Quase 10 anos antes de eu entrar. Trabalhava na área de produção e tal. Mas dentro da minha casa, para quem não sabe, eu sou filho do Sérgio Reis. Pô, meu pai tem 126 LPs gravados, cara. Ele é o brasileiro vivo que mais gravou. Antes era o Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga e ele. Eles faleceram, ele continuou gravando algumas coisas, algumas parcerias. Ele tem 126 LPs gravados. E desses 126, eu vi muitos ele escolhendo repertório, tirando o tom, pega um violão, discute com o produtor, um molequinho em casa. Eu vi meu pai gravando com o Luiz Gonzaga, Baião da Garoa e Levar uma Manhinha, um Purri. Eu vi meu pai levou o Dominguinhos para gravar no disco que eu ganhei meu primeiro Grammy no meu estúdio. Então eu sou grato à convivência dele dentro do universo dele. Conheci muitas pessoas, compositores. O Renato Teixeira, eu conheci o Renato desde moleque e ele virou um parceiro na minha música Raro do meu CD. Linda. Que hoje tá no CD do meu pai, a gente vai lançar a mesma música, nós 3 cantando. Que legal. Então, Mas o cara então, virou como meu começou? parceiro. Entendeu? Isso que eu queria entender, como que você começou a tocar? Porque qual foi o seu primeiro instrumento? Como que foi isso aí? Numa casa, você já chegou cantando já? Não, meu pai, eu com 12 anos, ele me pôs o violão clássico. Não vai estudar violão clássico é bom para mão direita. Estudei 1 ano e parei, porque não gostava, né? E, claro, ganhei a mão direita que ele tanto queria. Tudo bem. Parei e depois aquela coisa de bandinha, de bairro, eu montei com meus primos, com meu primo Serginho, com meu primo Arnaldinho na batera. E aí a gente montou uma banda e tocava no teatro da escola que a gente estudava. E aí eu fui, num conservatório, esquinas da minha casa, estudar violão popular para saber tocar a música que tocava no rádio, como todo moleque. Aí comecei a fazer violão para tirar a música do que tocava na rádio e os discos que eu curtia. Aí o que aconteceu? Com 12 anos, cara, o Queen veio pro Brasil, acho que em 82 mesmo para 83, o primeiro show antes do Rock in Rio. Acho que foi uma das primeiras bandas a tocar aqui. Acho que o Genesis veio antes, o Van Halen, mas no Morumbi e tal. Quando o Queen veio, brother, eu imergi naquilo. Aquilo me levou pro rock. Eu lembro que eu escutava Supertramp, Prince, Queen, mas o Queen ele me guinou pro rock, junto com
um primo meu mais velho, o Valtão, que tinha os discos do Kiss. Legal, as duas bandas aí. E aí icônicas. eu comecei a mergulhar no mundo do rock. E aí eu fui procurar um professor de guitarra de rock. Eu na escola, o moleque falou, você precisa conhecer um cara, você precisa conhecer o cara. Eu, falou, né? Cara, o Nelson Júnior. Nelson Júnior, sei. Estudava na mesma escola que eu. Cara, você tem que ir lá ver. Eu não ia, né? Um dia eu falei, vamos lá, vai, Nelson. Ele me levou na casa do Zardanui. Pô, você viu logo todos os guitarristas. Do Edu. Quando eu entrei, cara, ele tava tirando não, já tava tocando Beat It do Michael Jackson. Primeiro que eu não entendia o que era aquele tap. Pra mim aquilo era efeito de estúdio. O tap. Tap do Van Halen não dava, né? Eu olhei e falei, o que esse cara tá fazendo? Ele tinha uma Fender branquinha e um pedal da Boss, aquele som de distorção com sustain. Não tinha isso, bicho, em 85, quando eu fui lá. 12 anos eu conheci o Queen, 85 para 86 eu comecei a frequentar a casa deles. De 85 até 3 anos atrás, todo dia na casa deles. E eles na minha. Todo dia. Hora com o Átila, hora com o Edu, hora com o Marcão. E aí fiquei praticamente um filho lá do seu Ferdinando e da Dona Bárbara. E eles também na minha casa, todos os dias. Aí eu montei estúdio com eles, tudo com... Aí meu universo musical do rock foi com o Zardanui. Aí eu já conheci, aí, né, entre 82 e 85, eu já curti AC/DC, já curtia essas bandas. Quando eu... White Snake, aquela coisa dos anos 80. Yes, adorava Yes e Genesis. Quando eu entrei lá, aí logo depois a gente lançou o primeiro disco do Anjos em 89. É isso que eu ia falar, né? O Anjos foi... Quando você entrou na casa lá com eles, você começou a fazer aula mesmo? Fui de ter guitarra, aula de guitarra. Com o Duzinho, coitado. ou com o Átila? Fez com o Duzinho mesmo? Com o Edu, comecei com o Edu. Logo depois de um ano, o Átila começou a me dar aula. E aí a gente ficou amigo, a gente começou a fazer umas músicas. E você já cantava? Isso que eu queria saber. Ou Cantava naquela bandinha com seus primos. E eles brincavam comigo, tiravam sarro, que o nome da banda era Duna. Por causa do filme, né? Ele, a banda Dunas, como é que vai? Os caras sempre te zoando. Os caras... Então, o Fabinho, o irmão mais novo dele, é uma figura sarrista pra caramba. Ó, pra você ver, na casa do Zardanui, você me perguntou, o Fabinho gosta de pagode samba, velho, raiz. A Simone não Vamos toca entrar também. nos estilos, Ou né? seja, Viu como é, né? São vários irmãos. entendeu? O Átila foi o primeiro a começar a tocar. Ele começou a ensinar o Edu. E a mãe do Edu também cantava, Aí, né? a mãe deles era cantora de rádio. Era Norma e Bárbara Ardanui. Isso. Famosíssimas, né? E ela era cantora, então eles tinham esse universo musical. Eles contam que uma tia foi dar aula de violão para eles. E aí eles contam, cara, quando o Edu começou a tirar dos discos num violão. Quando viram, a hora que deram uma guitarra, o Edu é autodidata também. E ele é impressionante aquilo que eu falei no começo da entrevista. Eu até hoje eu conheço ele desde 85, no final de 85. Toda vez que ele começa a tocar é a mesma sensação. Não acostumo com aquilo. É meu amigo tudo, mas puta. Pra mim também é difícil, que eu sou um fãzaço também. Eu vi moleque, foi o primeiro guitarrista que eu vi shred. Absurdo, assim. Ele foi no meu pai até comentou sobre isso. Até legal falar do Edu, que é realmente, até hoje não, também. Eduzinho, você... É o rei da guitarra brasileira. Eu tive o privilégio de gravar o primeiro do Anjos com ele. Vamos falar do Anjos agora, como que foi? E em 2008 a gente gravou o Torque. Isso, aí, fala do Anjos, como começou pra gente chegar no Torque? O Anjos, a gente montou uma banda, eu e o Átila começamos a compor, e aí... Eu tocando, eu recebi uns contatos da BMG Ariola, que eu vivia lá com meu pai. Pô, tem uma banda aí, levei 2 musiquinhas, cara, então vamos gravar então. Eles tinham uma banda chamada Narratan, o Zardanui, que tinha acabado
fazia uns meses, eles pegaram umas 5 músicas do Narratan, mais aquelas que eu tava fazendo com o Átila, e a gente compôs mais umas... E o disco tem 9 faixas, então, entendeu? Ah, você pegou... Nossa, que legal. E essa banda do Ardanui eram os irmãos? Era o Átila, o Marcão... Só os Ardanui. Os 3 tocando, o Miguel no vocal e o batera... Já lembro. Acho que o Betão chegou a tocar do Corsos no Narratan. Acho que era o Betão. Caramba. E, cara, desculpa, salvo engano aí, mas eu tinha 16 anos. É isso que eu queria Eles saber foram a idade. ensaiar com essa banda na minha casa. Porque eu tinha equipamento, meu pai ensaiava, eu ensaiava com a minha bandinha. Eles tinham a banda deles. Eu falei, pô, vamos ensaiar lá em casa. O Narratan ensaiou na minha casa, não tinha nada de gravar com Anjos. Quando pintou, eu falei, cara, tem um lance aí pra gravar. Aí o Átila falou, pô, vamos chamar o Edu, cara. Eu falei, puta, será? Aí o Edu topou, a gente gravou o disco, 24 canais, fita de 2 polegadas, brother. A época que era, vamos lá, rec, tchau. 1 semana e meia. Vamos. Que Não animal. tem emenda. Tchau, é um show, é como se fosse ao vivo, olha o show. Solo é do começo ao Como fim. se fosse ao vivo, não, ao vivo, né? Voltava, errava, Claro. voltava, mas era naquele... Canal do solo. Canal do solo não tinha... Tem que tocar o solo de começo. Às vezes dava pra emendar no meio, tinha umas emendas, tinha uns técnicos... E a maioria dos técnicos... Pô, o Stélio gravou a gente na BMG Ariola, ali no estúdio da Veridiana. Cara, esse CD, eu tinha 17 anos, quando eu escuto ele, eu me estranho, porque eu tenho voz de... A minha voz estava mudando. Eu tinha voz de criança, pré-adolescente. Então eu estranho muito. E às vezes eu falo isso, uma vez o Junior Joey da banda 13 falou, Marcão, para com isso, cara, esse disco é referência pra nós. Exato. Não, inclusive, é E até legal aqui, falar disso aqui, ó. Vou te cortar, que a gente foi no show do Rosa de Saron. E o Eduzinho, o guitarrista, ficou louco, ele é um baita fã, né? Cresceu ouvindo o Anjos da Noite. Foi demais. Ele ficou falando pra mim sem parar, mas é o Bavini, mano, eu sou muito fã, que legal, você vai trazer ele aqui. E eu conheci ele naquele show, que é aquele show, o Guilherme lá Também, cantando, que banda, eu fiquei foi de muito cara legal. naquele show. Tá som vindo, e o cara veio falar comigo, eu falei, pô, eu fiquei contente pra caramba, abraço, Edu. Pô, aí eu virei fã pra caramba, já era, conhecia, mas, pô, ele me deu um DVD, acho que do segundo acústico. Isso. Bicho, virou, eu escutei muito aquilo ali. Eles estão num figurino, um segundo, eu gostei, eu adorei aquilo lá, eu curti muito. Parabéns, bandaça. Agora Não, e legal falar, porque, meu, eu lembro ele falando, a hora que eu fui falar, meu, o Bavini, ele falou, você tá zoando. Meu, ele ficou, porque ele era muito fã mesmo, ele adorou. Foi tipo uma banda que ele ouviu muito, e isso é muito legal, porque a galera dos anos 80, né? 80 pra 90. 80 pra 90, noventinha já. Por causa que a gente não tinha banda. Tinha o Golpe, a Chave do Sol que o Edu tocava, mas cantando em inglês. E como foi esse lance aí quando vocês gravaram, vocês não tiveram ideia de gravar em inglês, vocês só gravaram em português, né? Por causa Isso que a era legal. gravadora era BMG. A gente gravou junto com engenheiro Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí e Nenhum de Nós. Nossa. Só que a gente veio com um som E vocês lembram? que não ornava com aquilo. A gente veio com um hard rock, Que tava no auge o hard rock, né, também, né, mundial. meio que no fim já, né? Pegando Porque já quase o grunge, já pra... que 91 veio. grunge. E aí a gente Ah, eu achei que vocês tinham gravado ainda na gravou em crista do... 88, lançou em 89. Nossa, chegando... Quando lançou, tinha 18 anos. Nossa, em 90 já chegou É. o hard rock. O grunge. Aí, pô, mas o que acontece que eu falo é que naquela época tinham poucas bandas. Logo quando a gente gravou, o Tafo gravou. Por isso que a gente tem um lance com o Vander. Eu comprei todo o equipamento com indicação do Vander. Ele deu todas as dicas. Nossa, cara, isso aqui é muito legal. O Rona, que esteve aqui também, É. falou a mesma coisa, ele comprou porque ele substituiu. Olha isso, que faz Substituiu o Vander, o Vander na Rita Lee, na Rita Lee. e comprou todos os equipamentos do Vander. Ele falou, o que você tem? Vou comprar tudo. Vander é referência É. total, nossa guitarra, né?
eu tenho um Simulclass 295 até hoje lá. Eu vi lá no estúdio. E os meus cabos do estúdio, a minha bateria dessa compra que eu fui fazer lá em Nova York, que a gente fazia os shows do Anjos, que puta, a gente usava aquele hack igual do Vander e cada guitarrista tinha 2 bug daquela de case. Nossa, por isso que eu tenho linda. 30% desse ouvido direito só. Acabou. Vocês tocavam alto. 2 guitarristas, velho, na minha orelha. Aí você falou pra mim, pô, vamos tocar um som aí, que você é guitarrista. Como eu seria um guitarrista, cara, com o Edu Ardanui na minha banda e o Átila? Cara, como. Que desafio, hein, meu? Não tem como. O pior é que ele solo, o Bavinho é demais. Solo ele nada. toca, faz muito. É uma vergonha. Aí tem gente que fala assim, porra, mas você devia tocar. Você ficou do lado desses caras o tempo inteiro. Mas aí que você percebe, cara. O tempo vai passando. Por que o Edu Ardanui toca daquele jeito? Juro, bicho. Quase todo dia eu vi esse cara, durante 25 anos. Eu não lembro de entrar na casa dele, ele sem guitarra, só na mesa, comendo. Juro. Exatamente. Eu não lembro do Edu andando sem guitarra. O cara sempre com a guitarra. Sempre. Eu lembro dele com a guitarra. Só quando vai comer. Que loucura. Por isso, tá explicado, na verdade. A guitarra, normalmente o guitarrista que se dedica, e o Edu não tem o que falar, né, cara? É o que todo mundo fala, o cara não larga a guitarra sempre com ele. Que nem, por exemplo, sou fã pra caramba, acabei conhecendo através dos Ardanui, o Andrew Ivan. Quando eu vi eles tocarem, nossa, meu Deus do céu. Eu fiquei amigo também, como eu sou do Edu e do Átila, do Marcão, mas esses caras, brother, eles podem ser meus amigos, mas eu sempre falo em toda entrevista que eu posso, eu não consigo tirar eles do pedestal, são meus ídolos. Não dá. O André, mesma coisa pra mim. O que ele canta e o que ele faz ali, pra mim, é surreal. Ele pode ser meu amigo, mas ele é sempre o André Buzik pra mim. Eu falo a mesma coisa. O Dr. Sim pra mim é uma banda, esse trio aí, bicho. E o Ivan, tirando um pouco que ele me sacaneia. Cara, os caras juntos tocando, depois quando eles montaram o Dr. Sim, o Edu saiu do Anjos, montou o Dr. Sim. Velho, o que é aquilo quando... Aquele disco primeiro é realmente surreal, né? Quando veio. E eu te falar isso, você chegou a gravar alguma coisa em estúdio com o André Ivan Buzik? Muita coisa. O meu CD todo é o André. Vou aí, viu, galera? Isso é por isso que eu tô fazendo a pergunta. O meu CD solo, Bavini, é o André no baixo, o Ivan na batera. Exatamente. E já tinha gravado muita coisa antes. Então, falando do Anjos, vocês gravaram quantos discos? Aí o Anjos lançou esse disco em 89, veio o Plano Collor, tudo parou, aquele trabalho de gravadora. O Átila ficou mal com isso, porque a gente tinha uma promessa, estava tudo marcado, aquelas coisas de gravadora. E rolou uma frustração, né, aquilo. Tanto que paramos. Aí o Edu voando. No auge, né? E aí eles, na verdade, eles foram fazer um trampo tocando com o Supla. Eles eram uma banda, o Dr. Sim nasceu como uma banda de apoio do Supla. Um dos trabalhos que eles faziam, o Edu começou, né? Paramos, né? No caso do Edu. E o André Ivan também, trabalhando com um monte de gente, eles já gravaram tocaram com vários músicos. Inclusive sertanejos, né? Ele gravou muito Supla, Fafari Belém, Vanderleia, Ultraje a Rigor. Eles tocaram o Eduardo Araújo também, né? O Dr. Sim gravou. Eduardo Araújo foram gravar lá fora. Isso, o irmão dele, o Winter, coisa louca. Eles eram músicos que todo mundo queria ter eles na gig. Então eles... O Dr. Sim nasceu, os caras tocando junto ali, eles acham que já se conheciam, né? A gente tocava junto com Anjos e Tafo. Tem até um show em Linz que a gente foi fazer, o cara sumiu, não pagou nós a turnê Os Miseráveis. Que é sensacional. O Ivan tocou a batera nos 2 shows, ele teve um problema com batera, ele tocou no Anjos e tocou nesse show. E outros no Dama Choque, toda vez o Vander, quando ele ia tocar, ele me chamava no palco para tocar
Rosa Branca, as baladas, todo. Sempre foi apoiador pra caramba. Eu era moleque, cara. Tinha 16 para 17 anos, 17 para 18. Que legal. E aí depois... Então, aí quando eles lançaram o Dr. Sim, pô, voando baixo, né? Pô, a banda que tem uma carreira, né, de 23 anos juntos, se eu não me engano. E vocês, nessa época, você parou o Anjo? Paramos, teve um hiato. Aí a gente lançou um segundo disco do Anjos com outra gravadora, de a gente batalhar. A gente fez um show no Olímpia, com um material novo que eu e o Átila e o Marcão, principalmente o Marcão, que pra mim, compor rock com ele é um parceiraço seu já de... ele compôs 99% do meu disco solo, metade do disco, junto comigo e com o Átila, do segundo do Anjos. O primeiro do Anjos ele não participou, e no segundo ele entrou, e a gente fez um show no Olímpia, que eu levei na RGE pro Clayton, indicado pelo Carelli, empresário do meu pai da década de 70. Leva esse show aí que eu filmei o show. E o show filmado foi o meu portfólio para eu mostrar. Eu não mostrei na primeira, o Clayton pegou e falou que ia assinar com a gente registrou, né, pela RGE. Aí em 96 a gente fez, tem uns clipes aí na net, mas nem no Spotify, o Anjos da Noite, eu perdi o nome, porque não renovei marcas e patentes, acho que eu não posso usar. Mas isso por isso que é isso que eu ia falar, ainda não tem nas plataformas. Tem, mas não sei quem que lançou, não sei quem que... E você não pode pegar o direito, né, seu? Não sei. Você tem que ir atrás disso aí, galera, aí, ó. E agora, então, falando daí você fez o Torque, até você comentou aqui, como que surgiu a ideia de fazer o Torque? E quem são os músicos do Torque, quando você gravou? É o Anjos, só mudou o nome. E 20 anos de... Porque o Torque é de 2006, ou seja, 96, 2006. É a mesma banda, só que... O batera quem era da época sem ser do Torque? Porque do Torque eu lembro que entrou o Gu, não foi? Gugu? O Gu entrou no Torque. No Torque. Sim. Aí usaram o Edu e o Marcão e o Felipe Ovic, o Gustavo Filipovic, que eu era fã. Que bandinha legal, hein, velho? Pelo amor de Deus. Que time, né? E o Gu, inclusive, toca com você até hoje, né? Toca. Eu, inclusive, já toquei, né? Eu amo e toco com eles. Sempre que eu posso, estou tocando com ele com o maior prazer. De verdade, eu adoro. Olha como eu conheci o Gustavo. O Anjos foi fazer um show para 89, que eu não vou lembrar o nome do programa, que era você tocava no Aeroâmbita, e esse show era transmitido pela rádio. E você tinha que tocar 2, 3 covers. E o Anjos fez com Ed Mota e Conexão Japeri e Anjos da Noite. O Ed Mota e o Anjos. Tipo, um dia você toca antes, no outro fecha, no outro dia o outro fecha e o outro toca antes. Que legal. E os caras passam isso no programa. E, cara, eu toquei... A gente sempre tocava Van Halen e Malmsteen por causa do Eduzinho Malmsteen no começo, né? Que era um apelido dele, inclusive, na época, né? Sim, isso no primeiro CD do Anjos, eu tô falando. E 90, no máximo, isso aí. Eu tinha 19 anos, porque eu faço aniversário em novembro, então... Você tava 90, eu tava pra fazer aniversário lá no fim do ano, 20, eu tinha 19. Tipo, naquele... E aí, a 89 começou a tocar One Better Alive, que eu fiz de cover. Tocava mais que a... Tocava Eu Quero É Mais, do Anjos, e Liberdade, da 89. Começou a tocar isso daí. Como eu conheci o Gu? O pai dele contratava o Bon Jovi Cover, ele tinha uma banda chamada AI-5. Eu fiz alguns shows com o AI-5, com o Bon Jovi Cover, porque o Edu tocando um monte de gente, todo mundo se virando, eu queria tocar com a minha banda, mas a rádio começou a tocar o cover, tinha uma cultura meio cover nessa época, entendeu? E banda autoral sempre, cara, você tem que levantar a bandeira mesmo, brother. Exatamente. E não foi diferente. Aí, isso até me incomodou, eu parei de fazer cover. Eu falei, não, cara, chega de tocar música dos outros, cara. Eu quero tocar minhas músicas. Por isso que eu fiz mais 2 CDs
3 com meus autoral. Você fazer 3 CDs autorais, se você for contar o quanto tem de música aí, são horas e horas de você compondo, escrevendo e tal. E hoje eu faço bastante, porque já tô indo pro meu... Se eu gravar um próximo, é o meu 5º CD autoral. Isso já com a carreira Bavini, né? Que inclusive era legal até falar. O Bavini você gravou com quem também? Quem são os seus parceiros? Cara, aí? pra você ver que engraçado, é tudo anjos, bicho. Que legal, os caras estão sempre... Desde aquele dia de 85, que eu não vou te falar que época do ano foi, até hoje, quando eu sento pra compor, é com o Marcão. São seus parceiros aí? O Átila, são de música autoral, assim, são. Porque é tudo uma questão de arranjo. E aí a gente montou o estúdio junto, a gente começou a trabalhar como produtor, você trabalha como produtor. Os meus CDs eram as músicas do Anjos tocadas em violão. É uma questão de arranjos. Porque a gente tem uma fórmula, não sei se pode se chamar assim, porque não sei se é a palavra certa. A gente sempre trabalhou com riff de guitarra e a melodia numa parte A, uma ponte que chama o refrão, o interlúdio, volta a ponte, refrão, aquela coisa... O esqueletinho da música. Esqueleto, né? Da música. A gente começou a mudar um pouco disso e transformar as músicas mais em canções. E é uma questão de arranjo. Como é que toca isso no violão? É até legal você falar disso para entrar nesse lado, ser o produtor, né? Porque você produz desde o rock aos discos do seu pai, que são os... como que a gente pode falar? Que a música caipira, sertanejo, pro seu pai é da música caipira, né? O sertanejo é a mesma coisa, né? Música raiz, né? Meu pai é do sertanejo, que é porteira, estrada de chão, mula, cavalo, lua, sertão. Né? Não é... Meu pai canta isso. Engraçado, meu pai é um intérprete disso, porque meu pai nunca compôs uma música sertaneja. Meu pai é aqui de São Paulo. Mas ele é um intérprete e depois ele virou um sertanejo de alma, porque ele viveu esse universo, mas com tantos compositores que ele já gravou, ele é uma enciclopédia, assim. O seu pai é um grande intérprete, né? Isso que você falou é muito legal, porque muita gente acha que o cara que canta, ele compõe, mas muitos artistas, né? Muitos. Né? Até bandas gringas, aí você vê que tem um cara que compõe, que não é nada a ver da banda. Sim. E do seu pai foi diferente. Seu pai tem... então você está falando que seu pai não compõe. Ele é um intérprete. Ele compôs quase todas as músicas daquela galera da Jovem Guarda. Antônio Marcos, os Vips. Tudo aquilo é dele. Que louco, outro estilo. Coração de Papel é dele. Né? E o que ele grava normalmente é de... As que ele gravou mais no sertanejo é de outros autores. Sertanejo, todas. Nunca fez uma música. Que legal, hein? Que legal. Sim. Bom saber disso aí. É. E você produzindo isso, como é que é essa... Falando do lado do estilo, né? Porque você é um roqueiro, né? Não você dá gosta, pra negar. Adora rock. Eu tive bastante problema com isso quando eu tinha 30 anos. Mas de aceitação, sua ou dos outros? Minha. Roqueiro mesmo. Porque eu falei, cara, eu quero fazer um som mais pop agora. Por exemplo, eu vou começar a lançar agora 6 singles. Lembra que eu te falei que eu fiz um fotógrafo? Eu tava gravando esse trabalho pop lá em Minas Gerais. Porque os mineiros, pra fazer pop, velho, estão sozinhos. E eu conheci um produtor chamado Rubem de Souza, que já ganhou o Grammy gravando com Aline Barros do gospel, com galera do sertanejo também. Mas ele produzindo pop, eu conheci ele com esse fotógrafo, que ele estava tocando com o Wilson Sideral, que é o irmão do Flauzino. Animal, ele é... Numa baita bandaça. E o Sideral, monstro, velho. Baita guita e manda... Canta rock and roll puro. Toca muito. E é um rock and roll nessa linha pop, os caras trabalhando com sequências e tal. E quando eu fui pra lá com as minhas músicas, que eram eu, Marcão e Átila, ele começou a mexer na... Teve uma hora, na primeira semana, que ele me expulsou do estúdio. Porque eu me incomodava. Eu tinha ainda aquela coisa de mexer na minha música, tá ficando, mas não é isso. Mas você ainda era meio bem fechado. Eu tive esse... E ele é genial, eu escuto aquilo. Ele me expulsou do estúdio. Tipo, vai dar uma volta, vai, Marcão. Tem até uma... Eu vou lançar essa música esse mês que vem. Que legal, já fala. A primeira frase é: agora estou aqui meio perdido só porque te vi passar. Quando eu fui gravar, nunca me esqueço,
foi no estúdio do batera do Skank, que eles tinham um estúdiozinho lá na casa dele também, e o Henrique Portugal fez uns teclados junto com o Rubinho no CD, estavam eles lá. E o Rubinho, né? E eles estavam na técnica, e eu pondo a voz. Aí quando eu comecei, eu mandei, agora estou aqui meio perdido, só... Ele, perdido, meu? Os três caíram rindo lá no estúdio. O que foi, velho? Brother, esse teu sotaque aí... Falei, os caipiras estão tirando sarro de mim, brother. Os caras, não, Marcão, esse sotaque aí não Paulista, tá dando, pô. velho. Esse sotaque realmente. E eu fui me pesquisar, eu falei, eu aceitei a sugestão. Você foi mudando até... Olha que legal. Fui. E quando eu vou produzir alguém, eu evito não o sotaque paulista, qualquer um. Porque aí você regionaliza. Melhor você cantar um português. Sabe hoje em dia que você canta, não tem um word English, tipo Rihanna, que tem um inglês com sotaque, o próprio Bono Vox, que é irlandês. Uhum. Tem um sotaque meio universal do inglês. Eu tento... Mas isso aconteceu comigo no Anjos também, que eu cantava bem com sotaque de... E eles... Incomoda. Que é um lance mais... Uma puxada que não é nem um R de carioca, um lance, né? Porque muda isso, porque tem aquele forte, meio de... né? E é estranho. Os caras começaram a rachar o bico. E foi positivo pra caramba. Os caras... E aí eu fiz esse trabalho pop lá, aí eu voltava com aquilo que o cara fazia, cheio de sequência, cheio de coisa, mostrava pro Marcão e pro Atlas, nossa, velho, que demais isso. Eu falava, porra. Que top, mano. Meus brothers estão dando aval, pô, o que eu tô impedindo? Então deixa eu escutar isso aqui. Foi uma mudança a cabeça. Uma mudança, uma das lições, assim, cara. Uma abertura de cabeça, na verdade. Um dos aprendizados que eu tive, assim, de escutar, abrir um pouco a cabeça. Não, eu quero aquilo, eu já decidi aquilo. Porque você tá fazendo um riff, você não quer mudar. Puta, você pensou, você mapeou, você toca aquilo tantas vezes que é difícil você se desapegar. Uhum. Eu sei que você gastou muito tempo, que você se dedicou, mas tem um olhar, às vezes, externo que soma. Se você não tiver a cabeça aberta, você não deixa isso rolar, velho. Não, isso é muito... É legal você falar porque é uma função do produtor, que às vezes é complicado trabalhar com alguns músicos, né? Principalmente com músico que também faz essa parte de produção, né? Acontece isso, né? O cara vai falar e já fica, será que o cara vai aceitar, né? Pô, vamos falar pra mudar. E você, então, com isso aí, você realmente deu uma abertura. Você tem que se aproximar do cara, ficar um pouco amigo do cara, o cara entender que você também tá emergindo no som dele pra você falar alguma coisa, não tá falando alguma coisa pra simplesmente mudar. Exato. Vou dar o meu pitaco. Na verdade, é pelo trabalho final, né? Pela obra, né? Não é pelo... não faz assim que eu não quero. Né? Não é isso que a galera às vezes não entende. Apesar que tem uns produtores que gostam disso. Mas, no geral, não, né? sem ego. Você pegar e... Pela música. Então, isso é legal. Resultado. Até eu entrar na parte do estilo, né? Porque você faz vários estilos, né? Você produz de tudo. Isso aí que eu comecei nesse ano de 2000, que eu comecei a navegar pelo pop e não lancei até hoje, vou lançar agora. As pessoas vão até estranhar, porque eu sempre fui do rock e aquelas músicas todas nasceram do rock. E você vai escutar, é totalmente pop, a lá Earth, Wind and Fire, com J Quest, com aquela mineirice, com... Que louco. Grooveira, baixo, o Rubinho tocando baixo, diferente. E aí continuei gravando. Depois disso eu gravei o Torque. E depois comecei a tocar. Que é um rockão. E depois comecei a tocar Chico Mineiro, Panela Vé com meu pai. Tipo, viola. Hoje eu tenho uma Les Paul viola. Você fala, caramba. Isso é demais. O Marcelos, que toca comigo, uma vez a gente dando entrevista, ele falou assim, um negócio que eu concordo com ele. Um instrumento não define o estilo musical. Por que eu não posso tocar Jimmy Page com viola? Que, aliás, o Led usava. Muito. Por que eu não posso tocar... Eu peguei um charango boliviano, velho, e participo de um DVD do Dr. Sim, bicho. com um instrumento andino, que era feito com casca de tatu. Para não ficar tão ecologicamente correto, os luthiers começaram a fazer com madeira. Eu e o Marcão bolamos uma afinação, fizemos um monte de música
uma que é Pra Ser Feliz, que tá no meu disco solo, mais umas 3 que eu esqueci como toca, e uma delas tá lá no DVD do Doctor. É uma fase. Que legal, cara. Tipo, o que impede? Exato. Não, é isso que é a arte, né? Isso Entendeu? que a arte é legal, é isso. Não é Aí legal então da as pessoas, pô, mas você é filho do Sérgio Reis, canta rock. Primeiro, meu pai até os 28 anos de idade não tinha visto uma vaca na vida no bom sentido. Nunca tinha saído de São Paulo. Depois ele pode ter virado um sertanejo de alma. Mas eu sou paulistano. Mas que não fosse, que eu tivesse nascido em Ouro Fino, lá do Menino da Porteira, ou em Goiás, ou Maceió. Eu, quando comecei a você me perguntou como começou, por causa do Queen. O Queen entra na minha cabeça aqui em São Paulo ou onde fosse. O estilo não define nada, né? Define a pessoa que né? gosta. Isso que eu acho que é muito legal, né? Porque é o que você falou, foi um divisor também da sua vida, né? O Queen. Você falou que foi, foi mais ou menos comigo. Comigo foi o Van Halen, quando eu vi. Falei, quero ser guitarrista. Quero ser guitarrista. Eu não acredito até hoje que o Ed morreu. Desculpa falar isso. É horrível. Eu assisto aquele 5150, o primeiro, uma vez por mês, pelo menos. É isso que eu ia te falar. Quem são os guitarristas que você põe no pedestal? Os caras, fala pra mim. O primeiro disco do Anjos, o Queen pode ter... Mas o que eu escutava quando eu fui gravar o Anjos? Van Halen. A capa do Anjos é o segundo do Van Halen com o Sammy Hagar. Igual! Na cara dura. Só contra a capa eu tô parecendo o Roy do Menudo. Mas é igual a capa do Van Halen. Não nem copia na cara dura. Era o que a gente escutava. Né, cara? Eu escutava o Out of This World do Europe. Eu aprendi a fazer as terças com o João Tempestade, cantando dentro da piscina da minha casa, com água até aqui para aguentar o fogo. Nada a ver, né? Que legal. Mas, sabe, e eu escutava isso, porque é o que os Ardanui... Eu ia na casa dos caras falando, meu, o que é isso aí? E quando saiu o primeiro do Van Halen, eu gostava do Van Halen com o Lee Roth, como eu gosto até mais hoje do que naquela época. Porque eu fiquei muito fã daquela fase com o Sammy Hagar. Por causa do 50-on-50. Essa música pra mim é uma das melhores músicas que, em tudo, a junção. Coisa linda. E falando disso, de vocalista, quem são os caras? Sammy Hagar. É o cara que você ama. Kip Winger. Essas são as suas influências, assim, até pra você usar para cantar no seu estilo. Meio que no meu estilo, que não Lá tenho aquela cima. extensão. Não, mas você canta agudo pra caramba. Não, sim, mas eu tenho um agudo. É um pecado eu falar que não. Em gratidão a Deus, sou grato a Deus pela voz que eu tenho. Bem agudo, mas não canto no coqueiro que nem esses caras. Aliás, nem eles mesmo. Não, verdade, isso que eu ia falar. E esses de influências, quem mais? Você falou aí, o Kip. Kip Winger, o Bryan Adams, que pra mim é uma das vozes que se ele cantar A Loira do Tchan fica bonito. O cara tem Eu não sei, velho. um timbre maravilhoso. Freddie Mercury também é um cara que você gostava muito ou pouco. Só que, mas eu achava uma pretensão cantar Freddie Mercury. É um cara único, né, bicho? Eu achava uma pretensão. Tanto que eu tomei coragem disso com quase 50 anos nas costas. Eu toco hoje Somebody to Love, umas músicas. Ficou animal a versão, hein? Mas Nossa, antes eu tinha Não, aí não dá. Então ele é um cara que se põe nos pedestais aí dos cantores. Sim, e porra, o AC/DC, né, cara, aquele tipo de vocal. Quando eu toco, eu não tenho a mínima vaidade. Aquilo que eu te falei, eu canto alto, mas você foi tocar comigo You Shock Me All Night Long, eu canto ela em 3 tons diferentes. Mas isso eu achei muito legal, porque você acaba ela no agudo, né? Acabo. Não no tom dele. Eu vou pra Fá, lembra? Muito louco. Isso aí, pra entender, foi complicado. Ele muda 3 vezes o tom da música. Eu achei demais, porque a música fica diferente. Ficou uma roupagem muito legal. E acústica, viu, gente? Só pra você entender, um lance meio acústico, com violões. Mas eu quero
porque ainda bem que você foi lá, ela é acústica porque não tem o Dementiguês. Quando tá o Dementiguês é com guitarra. Porque eu fiz com guitarra, aquela quando eu música nasceu pra guitarra. Eu posso tocar em acústico, fazer uma versão, mas cala a boca. Nasceu pra guitarra, não se meta. É uma coisa, isso é verdade. Ela ficou muito linda com o violão, mas realmente Entendeu? a guitarra... Precisa aquele solo. Esse Você cara é um falou cara- uma coisa assim, o Angles, eu me lembro, eu canto aqui, os solos de umas 5 músicas. Que a gente tava falando. Eu canto o solo do Angles de Temático. Black and Black e o Shock Me All Night Long, você sabe a melodia. Como o Ayrton Senna conhece um circuito, você conhece História, o cara tem uma história, né? aqueles solos. Shake a Leg. Entendeu? Então esse também é um guitarrista também dos meus favoritos aí de... Porque quando eu tinha 15 anos, o primeiro Rock in Rio veio, que pra mim foi o maior festival de todos os tempos que já existiu nesse planeta e não vai ter mais. Que tinha... Esse, eu Yes. não vi, eu era tinha 3 anos. Eu queria ir, meu pai não me levou porque eu tinha 15. Ah, mas você chegou a ver, porque passou na TV, não? Como é que Vi foi na isso? TV. É, foi um absurdo. White Snake, Yes, Scorpions, Ozzy. Meu Deus. Ozzy com Jake Lee, eu amo o O Jake Lee. Eu amo o Jake Lee. Amo o Jake Lee. Eu gosto de todos, mas o Jake Lee, pra mim, os solos mais bonitos são dele. Porra, também. Adoro o Jake Lee, aquele solo com dedão. Eu era mulher, é isso. É isso que eu escutava. Por causa do Rock in Rio, eu comecei a escutar James Taylor. Que louco. Hoje eu tenho uma versão que eu quero gravar de Only a Dream and Real, que ele fez com o Gilberto Gil. Que legal. E eu toco ela no violão, quer dizer... Por isso que eu não gravei até hoje. Pra chegar a gravar, eu tenho um respeito por aquilo. Eu não consigo lá, eu quero tocar essa música. Você quer tocar, então se sacode, velho. Chega num negócio que você não passa vergonha, pelo menos. Sabe assim? Então um dia eu vou gravar pra não passar vergonha. Mas legal. aí vai me satisfazer. O Only a Dream and Real. Que legal. Pavini, porque ela é mais acústico, mas... Esses artistas, cara. O Def Leppard, que eu escutava, que não veio pro Rock in Rio porque ele perdeu o braço naquele... Ah, eu não sabia que foi nesse ano. Era. Caraca, Def Leppard tava escalado velho. pro Rock in Rio. Poxa, essa história é muito louca. Eu acho muito legal, pra quem não conhece a história que tem que ir atrás, o cara ter ficado na banda, né? Porque os caras fizeram a turnezinha lá, Esperaram né? 3 anos. E chamaram o cara de volta com um braço. Né? Que coisa E é linda. demais. E ele é demais, né? O cara E toca com um braço demais. Desculpa aí. Que demais. Pra Que banda. braço? Def Leppard é... Que a música tá na cabeça. Exatamente. Que demais, cara. Então essas eram as influências, esse tipo de banda. E o Yes, aquele Change, e o Big Generator, pra mim. E o Genesis, aquele que tem Mama, That's All. Nossa, que disco. Foram os discos que eu mais Você escutei. ouve até assim. hoje, o negócio é atual, né, cara? Assim, uma produção, aquele mixagem perfeita, é um absurdo, né? Eu pegava onda nessa época de moleque, puta, aquele Genesis e o Big Generator, aquele Love of Fine Way quando saiu, bicho. Eu escutava 1 milhão de vezes por dia. É embaçado, né? Uhum. Então, voltando agora aqui, falando dos palcos, né, que eu te conheci, eu te conheci pessoalmente quando a gente foi fazer o tributo a Vander Tafo, que isso foi... Puta, brother, aquele repertório, eu adoro tocar. Eu também, cara, que coisa, é demais, O né? André, ele sabe disso, o André Buzik. Tem umas horas que vou fazer o tributo, eu já fiz o tributo com eles, já fiz com outras formações, mas eu, por esse carinho daquela época, por causa do Anjos, o Vander, eu conheci o Vander com eles, o Vander era sarrista, imagina o André, o Ivan e o Vander juntos. Pelo amor de Deus. Velho, não dá pra contar as brincadeiras. Não dá. Não dá. E aí, quando eu vou fazer, eu insisto com a Fafá ou com quem for, pra fazer com eles dois, porque me remete a isso. Aos como meus toca- 15, Não é 15, eu não conhecia eles com 15, mas me remete àquela fase da minha vida, do Zardanui até meus 26 anos, que era junto com eles. Então, e ainda mais, eu vi eles mixando, acho, o segundo no Transamérica. Caramba, cara. Eu era moleque, eu lembro de eu chorando. A Fafá sempre fala isso.
Porque eu torcia por eles, cara. Puta, essa porra, olha que lindo isso aqui, essa música vai estourar, velho. Meus amigos, bicho, esse cara merece, puta sorte. Uma música melhor que a outra. Falei, puta, que emoção, né? Puta, moleque, né? E quando eu fui tocar naquele tributo, aquele legal do Teatro Opus, bicho, que você tá... Nossa, foi demais aquilo, né, mano? Eu vejo direto aquilo Foi lá. muito bonito, cara. Eu vou até pedir, cara, as músicas que eu participo lá pra pôr no meu canal do YouTube, tanto que eu sou fã. A junção ficou legal, que aquele grupo que estava, né, meu? Mauricião. Com o Mauricião. Que coisa. Meu, eu pra mim, que pra mim é uma das vozes jovem, mais bonitas. Meu, e tá agora, né? Tá lá mandando ver lá no Vai ganhar. no The Voice, né, cara? Tomara. Que legal. Vou chamar o Mauricião aqui pra trocar uma ideia aqui também. Cara, que bacana. Então, e falando disso, você dividiu o palco com o Tafo também? Ou você chegou a tocar com ele? Ele chamava você pro palco também? Todo show. Então, e isso é muito louco, né? Todo show. É isso que eu queria entender. Como é que pra você tá, né, no palco depois com os caras? Porque eu sinto você sempre muito emocionado quando a gente faz, né? Sim. Por causa do Vander também, mas por causa do Andrivan, cara. É uma história... Do Edu, por exemplo, quando eu vejo o Edu lançando o Wild, O Edu, CD dele novo, Nossa, o meu. Wild, Maravilhoso. eu torço por esses caras, bicho. Eu sou fã Ouvi uma música. deles, entendeu? Eu vejo eles tocando, bicho. Eu quero tudo de melhor pros caras, assim, musicalmente, cara. Quero que eles conheçam a estrada com 20 shows por mês. Então eu me emociono porque era um repertório bonito, meus amigos, meus ídolos amigos, e ali as músicas bonitas, eu falei, caramba, bicho. Aí você olha pro lado, você tá tocando junto com os caras. Aí, pô, faz quanto tempo o Wander me chamava lá pra tocar com eles, eu, puta, que demais, né? Moleque, né? Pra caramba. Eu tinha 17 anos, velho. O cara tinha coragem, né, me chamar, não, e me anunciava, porque ali, cara, tinha uma cena legal, era Dama Choque, Aero Só Hunter, casa maravilhosa. e depois o Britânia. As bandas hoje tocam em boteco, brother. Não tocam em casa de show. É difícil ter, né? Naquela Acabou. época era uma casa de show. O Dama Choque tinha 12 de boca, nego em pé, show. Quase um Olímpia, né? Sim, a gente tocou no Olímpia. A gente abriu por uma banda argentina chamada Rata Blanca uma vez. Animal. E outra com Anjos do segundo disco. E a outra vez a gente tocou esse show que eu consegui o contrato do segundo CD. Que já era CD. O primeiro não tinha CD, era vinil, brother. Caraca. Tinha CD, 88. Não existia nem a mídia ainda. Não. Que legal. E esse aí foi o que você gravou lá no... Que estúdio que você gravou esse aí? O segundo foi no Bebop de Pinheiros. Sei. E o primeiro foi no estúdio da Veridiana, ali na... O primeiro da que Santa foi Casa. com esquema de rolo e tal, né? Os dois. O segundo Já também tinha Pro Tools, mas gravado na fita. Entendeu? O Sim. primeiro não. O primeiro mixagem na mão. Volta. Esqueci de aumentar esse fader. Na mão. que legal. Mixado em 4 da banda, cuidando. Ó, onde você vai com esse volume, velho? Que legal, né, meu? Isso Queimou era- na hora. Putz. E no seu estúdio é legal isso, porque você, falando agora do seu estúdio, você tem uma mesona lá de... Você tem a parte digital, mas você tem os analógicos lá, né? Eu capto tudo aquela mesa é a mesma do Mosh, uma DDA, que eu comprei da Gravodisc, que pegou fogo, que incendiou no centro da cidade. O som de batera que o Attila tira lá... você é produtor. Peraí. Eu sou produtor com o Attila levantando o meu som de batera, Tem um técnico ali do... com 3, 4 técnicos que eu trabalho. Um deles é o Guido, que trabalhava na Gravodisc, onde eu mixei e ganhei os meus Grammys com o Elcio. O Elcio, dono da Gravodisc, é filho do maestro Elcio Álvares, que fazia os arranjos de cordas do disco do meu pai, todos. Era o Elcio Álvares e o maestro Salinas e alguns outros. E ele é filho do maestro Álvares. O que aconteceu? O filho do maestro do seu Elcio trabalhou comigo no CD do meu pai e eu ganhei 2 Grammys e ele ganhou comigo, como engenheiro legal. de som. E Foi no disco do seu pai, os Grammys que você ganhou, foi com qual o música? outro foi do DVD com Foi o com- Renato.
Teixeira. Foi com o Renato Teixeira. O Amizade Sincera 2. Ele que foi o curador do repertório, o Renato. E eu produzi. Gravei ao vivo, levei pro meu estúdio. Conserta daqui, você sabe como que é. E grava dali, conserta daqui, volta, grava de novo isso. Aí a gente usa a tecnologia para dar aquele up no som. Então, aquela convivência com o meu velho tá até hoje, né? Por exemplo, eu comecei a tocar com ele em 2001. Caramba, bicho. E você teve uma época que tocou você e seu irmão, né? No começo era Sérgio Reis e Filhos, né? Isso. Que ele te lançou um DVD. Eu lembro. E como é que foi isso aí? Porque e você sempre teve estilo roqueiraço, né? Toda vez que eu ia com meu pai, a gente ia com meu pai em algum lugar, pô, toca aí uma aí com seu pai. A gente não tinha nada ensaiado. Aí um dia a gente sentou, trocou umas 3, 4 músicas, vamos definir essas daqui. Aí o meu irmão teve ideia com um empresário na época, e aí ele falou, pô, vamos preparar um material. Aí eu e meu irmão sentamos com uma caixa de vinil, na época tinha só um pouco, uns 100 e poucos, e eu peguei todos e comecei a escutar, uma por uma, e comecei a separar. Tem 16 ou 18 faixas do DVD, eu deixei umas 40 de fora. Caraca, e eu, como produtor, queria pôr Tristeza do Jeca, que é uma música regional, e Poeira, que é uma música que meu pai gravou, venceu o festival e tudo, com pressão de gravadora, caiu. Entrou uma música do Lupecínio e entrou uma música Escolta de Vagalumes no lugar. E mesmo assim eu deixei mais umas 40 fora. Por quê? Aquela coisa de música de trabalho de gravadora. Meu pai, com todo esse acervo, ele tinha gravado Disparada, Cidadão, gravado Procissão, de Gilberto Gil, N coisas assim. Nunca tocava o Panela Véia e Pinga em Mim. O lado B, onde tinha todos esses clássicos, ninguém conhecia. Eu peguei todas essas músicas que ele tinha gravado, fiz uma releitura e falei, pô pai, vamos cantar aqui, ó. Disparada, Luiz Gonzaga, trouxe todas essas músicas e fizemos esse DVD. De escutar tudo e trazer as músicas que não tocavam por causa desse lance de música de trabalho. No disco que toca Filho Adotivo, vai tocar Filho Adotivo. E as outras 11... nem via, né? Era tipo... ficava uma encheção de linguiça que não era, mas vai... Trabalhavam 1, 2, 3 músicas. Só que tinha mais 8. E você... uma pergunta. Essas monte de músicas que ficou, que nem entrou no disco, vocês relançaram, elas nunca apareceram? Não, a gente separou o material, não que gravamos. Ah, tá, não chegou a gravar. Não chegamos a gravar, tá. mas separamos. Ficou 40 de fora que eu queria ter gravado, entendeu? Caramba, tá, mas você tinha... Porque quando tá, entra no trabalho do meu pai, o que eu tenho oportunidade de fazer? Eu tenho oportunidade de pôr uma orquestra com 30 negros tocando. Que legal, né? E viram... E eu conheci um maestro chamado Beto Paciello. Ele gravou 4 músicas de cordas. Nesse estúdio gravou disco pra mim. Eu trabalhei 2 anos tocando com meu pai pra pôr 4 faixas de cordas. Porque custava 4 pau e 300 por faixa. Só as cordas fora o arranjo do maestro. 5 vezes 4, 20 mil pra ter cordas. Eu não tinha uma grana pra fazer as minhas todas 12, 13 faixas. Eu queria. No do meu pai eu posso. Putz. E aí, quando eu conheci o maestro Paciello e gravei as minhas músicas, um dia que você for no meu estúdio eu te mostro. Eu abro a sessão, solo as cordas e ponho. Você vai me contar o que é aquilo. É visceral, é orgânico o som. É o arco passando. É lindo de emocionar. Não tá pra comparar. E eu fiquei dependente daquilo. E quando eu vou, por exemplo, o maestro Beto Paciello, o Caixote escreve demais. E eu conheci os caras escrevendo, cara, que... Então, não é que eu sou eu conheço bons músicos, bons profissionais, eu sei que o meu som de bateria é com o Átila,
que o Guido vai ser o meu técnico porque ele automatiza a minha voz do meu pai, me ajuda com uma afina aqui, uma afina lá. Sabe, os efeitos de violão eu gosto dos do meu pai, do Átila. O Guido brinca comigo, você prefere o do Átila? Ele olha pra mim, eu falo, não, eu tô assumindo o teu efeito, tá legal também. Eu tenho minhas, sabe? Que legal, e a cara. gente Você brinca. trabalha com vários caras, né? Às vezes no mesmo disco você tem... Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que, por Já exemplo, para uma banda de rock, se eu for trabalhar com o Guido, que sempre gravou, eu sei onde o Guido pode chegar numa banda de rock, ele vai fazer. Eu sei onde eu posso conversar com o Guido, porque eu já fiz 3, 4 CD com ele, já mixei tantas músicas que... Quem falou que o Guido não pode fazer uma mixagem de uma banda de rock? Porque o som tá na minha cabeça. Exatamente. E aí ele vai me ajudar e eu vou ajudar ele. E os caras manjam muito. Os caras sabem. Ó, né? Guido, e o cara sabe me escutar e eu sei escutá-los. Eu tenho um respeito muito grande. Meu, essa sala tá muito pro sertanejo rola, pros acusticão que a gente faz tudo. Por exemplo, ele meteu uma caixa, agora mixando um trabalho do meu pai, um overdub de caixa dele pra ficar pegadaço. Eu falei, cara, você botou uma caixa? Eu saquei. Ele botei. Diminui pra mim, pra ela ficar um pouco mais macia. Ele na hora. E não eu podia falar, não botei não. É, Tava porque... lá. O cara pode falar isso pra mim. Bom, claro. Entendeu? Mas ele me respeita Então- como produtor. Ele falou, não, botei aqui, ó. É essa aqui. Eu falei, vamos dar uma maciada tal. Porque meu pai gravou uma música mais alegre assim e tal. E ele, não, mas agora os caras estão usando isso. Pode ouvir esses sertanejo bem a rocha. A bateria vem que aquelas puta... Bateria, a percussão e a bateria é alta. E eu pego os discos do meu pai da década de 70, nem bateria tem. Era percussão de orquestra. Então quando eu ponho bateria, eu sei que é um arinho, é um acento com prato no bumbo, mas tem até um problema muito sério, né, Gustavo Filipovic? Que é ao vivo, velho. O meu pai, ele tá tocando com meu pai. E ele bate, velho. Cara, é um... Fizer pau, meu pai é minha viagem. Eu falo, meu pai tem 80 anos, lazarento. Você tá estourando a orelha. Que ele bate, né? O cara é bate. um machado na mão. E a gente brinca e tal. Pô, que legal. E, mano, falando agora do seu álbum, né, que também chama Bavini, como que foi? Esse foi o seu último de estúdio, vai lançar mais um agora, é isso? Esse é Esse foi meu último de estúdio, assim. Aí eu queria lançar um segundo. Aí ninguém deixa. Não, tem que fazer em single. Tudo single hoje, não tem... É tão legal lançar logo o LP, né? LP que não é mais, O vai mundo ser tá um EP. muito chato, velho. Tá, isso eu também acho, cara. Como diria o Ivan Buzik, o que caria bem era um meteoro a 28 mil quilômetros por segundo. Porque realmente, né, meu, Cara, a gente mudou esse lance imediato, né? Por isso que eu vou lançar esses pops. Porque eu peguei umas músicas dessas daí e enfiei 2 no Bavini, que é o Mais Uma Noite, que eu fiz o clipe com a Maria lá do BBB, e o Luz, era desse disco pop, que eu peguei a mesma base lá do cara, tirei os eletrônicos e botei um violão, usei a música. Uma eu usei no Torque, que é Coração de Dragão. Aquilo lá era daquele, tem um sequência, panarum, né? Com o Edu tocando, o Edu frita em cima, arranjo do Robinho de Souza, que a gente pegou e adaptou pro Torque, tudo questão de arranjo. Uma banda de hard rock progressivo, sei lá como definir o Torque, e o Bavini acústico, as mesmas músicas, o mesmo, entendeu? 2 roupagens diferentes. E sobrou umas 8, que eu vou lançar umas 6, porque aí pinta esse negócio de single, então vou meter os singles que eu nunca lancei. Aí depois vou fazer Rosa Branca, Seu Perfume, que é uma música minha, e O Mundo Novo, que é uma música autoral que eu fiz com o Tafo, que eu vou fazer na minha versão. Que legal. Então, mas o Bavini, você lançou um disco mesmo, além de estar nas plataformas, você tem um disco, e ele tem quantas músicas? Você gravou com... 13. E aí dia. entrou uma bônus, depois que eu tinha acabado o disco, pintou a oportunidade de eu gravar uma com a Paula Fernandes.
Aí eu gravei uma música de uma amiga minha, da Renata Faust, que é uma baita compositora, junto com a Ana Lu, a música da Ana Lu, com a Renata Faust. A Paula é compositora, falou, posso te mandar uma música? Quando eu mandei a minha primeira, falou, eu gostei da música, nem vou te mandar que eu ia te mandar. Ficou legal, tal. A Paula Fernandes mandou essa. Que legal. A gente gravou e aí eu pus na segunda tiragem do disco essa faixa bônus, que não nasceu com o disco. Essa é a história. E aí quando esse disco tinha a música do Anjos de 92. Que louco. Instante, um sonho, aquela que abre. Se foi só um sonho. É de 92, música do Anjos. Que você fez a Que era roupagem um acústico. Ela já era acústica? Já nasceu assim, a gente Que tava legal, numa fase de mano. violão. Fazer uma... Só que fica, sabe aquelas coisas que vai ficando? Que Eu falei, legal. não vai ficar nada, vamos fazer isso aí, meu. Que legal, que legal. Pô, Bavini, o papo tá muito bom. Agora a gente vai pra nossa jam e já volta. Vamos pra jam agora fazer uma sonzeira. Bavini, quero agradecer muito a sua participação. Brigadão, cara. Sou seu fã, você é incrível, sou fã de verdade, de carteirinha. Que legal que você tá aqui comigo. Eu que agradeço o carinho da sua família inteira, sua mãe, a Laura, o Di, nosso galã, o Xenon de fábrica, que eu brinco com ele. Você, cara. Eu vou até intimar aqui, eu às vezes convido ele pra ser o meu guitarrista nessa gig que é acústica, que eu tô querendo voltar um pouco com as guitarras e quando isso acontece eu necessito da sua presença. Quando você puder, Já sempre vai ser muito bem-vindo. Cara, então conte comigo sempre. Tá? Sempre. Combinado? Combinadaço. Vai ser uma honra, porque você toca muito e vai somar muito no meu trabalho. Eu só tenho a ganhar. Eu tenho ali, queria agradecer também e não deixar de citar o Marcelo Meirelles, que me ajudou a fazer esse trabalho novo do meu pai, as minhas coisas. Sinto de não ter conhecido ele antes de gravar esse trabalho meu, que é mais acústico, que ele ia ter somado muito. Mas ele faz isso hoje em dia ao vivo e eu já sou grato. E com músicos assim como ele, como você, eu tô tranquilo, entendeu? Pô, eu que tô. Sou grato. Eu que sou grato. Fala das suas mídias. Como é que você tá no Instagram, no YouTube? Como pra deixar aí pra... É Bavini Oficial. Bavini com B de bola, tudo com I, N de navio, né? V de Vitória. Bavini Oficial, tanto no YouTube quanto no Instagram. Facebook também é Bavini. Vocês acham lá, e no Spotify também, todas essas plataformas, você põe lá Bavini, o nome de qualquer música que você vê nas minhas redes lá, você acaba me achando. Que legal. Então, ó, queria agradecer aqui o Bavini, agradecer nossos parceiros, que sem eles aqui a gente não consegue, né? O pessoal da Streamberg, Sonotech, que mandou aqui nossos microfones vocal, as guitarras também. Sensacionais, hein?
a IK Multimídia com o nosso Amplitube, e ao Tiguez, meu papai querido, a Dreaming Filmes, né, que tá aqui com a gente também, Tiguez. Reino da Música e Palhetas Chutes, o Tiguezão que é meu. Você é louco. Deixa eu mandar um abraço pro Fernando Fernandes Vieira, que tocou comigo no segundo... ele tava nesse show do Olímpia, do segundo do Anjos, que tocou comigo no último show que quase você foi, que também foi do Anjos da Noite, que hoje é um baita produtor. Que legal. Um abraço, Fê, você também é nosso parceiro da música. E é isso aí, gente, muito obrigado. Tamo junto, Bavini, brigadão. Isso aí, valeu, galera.